Olá, esse é mais um episódio do programa Qual o Seu Arcano do Momento? E hoje eu recebo aqui com muita alegria a jornalista Camille Viola, que escreveu um livro sobre o Jorge Ben. Oi, Camille, tudo bem? Oi, Kiki, tudo bem? Tudo bem Obrigada com pelo você? convite. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né? E também agradecer a Camille, foi uma das minhas grandes incentivadoras, assim, apesar da gente nem ser muito próxima, ela montou junto com a Leila um site chamado Vertigem. Quanto tempo faz isso? Quatro Foi em anos? 2015, foi um dos 5 anos, primeiros é. projetos nesse estilo, né? Feito só por mulheres. Foi É, pioneiro. era um site feito só por mulheres. Ela me convidou para ter uma coluna de tarô. Na época eu nem escrevia com tanta regularidade, eu escrevia uma vez ou outra. E o site acabou, entre aspas, né, me obrigando a escrever um texto por semana, que eu inclusive perdi o prazo muitas vezes, e a Camille ficava me ajudando lá, catando as informações. E aos poucos esse acabou me ajudando, né? Aí eu tenho uma disciplina de escrever os textos e tal. Então, mesmo sem saber, ela acabou me ajudando muito assim a estruturar um Instagram com textos regulares, né? Que depois viraram os vídeos. Também conheci a Palmira Margarida, né? Que também escrevia para Vertigem e tal. Então, te agradeço muito por isso, viu, querida? Ai, que Foi legal, eu muito fico muito importante. feliz. Eu É, fico muito feliz de ver o nosso time de colunistas, né? Cada uma decolando na sua sim, área. Acho que foi um encontro muito feliz. Eu te amei na época porque eu gostava dos seus textos e que bom, né? Dizem que a pandemia empurrou muita gente para a sua missão, né? sim. E acho que eu estou vendo isso mesmo. Que bom. E você também, né? E a Camila é jornalista, ela colabora com vários sites e jornais e revistas e tudo mais. Inclusive, ela é indicada como melhor jornalista no prêmio WNE, que é um prêmio que premia jornalistas, jornalistas não, né? Mulheres que trabalham com música todo ano. E ela veio aqui para falar especialmente do livro que ela acabou de lançar sobre o Jorge Ben, que chama África Brasil. Um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver. Da onde surgiu essa ideia de fazer um livro sobre o Jorge Ben? Olha, eu já tinha vontade de fazer um livro sobre ele há muito tempo, que desde 2008, que foi quando eu conheci o Jorge Ben, assim, não sou amiga dele, né? Mas conheci ele assistindo a um desfile da Gisele Bündchen, e aí comecei a esbarrar com ele nos eventos. E eu era muito fã já, desde o início ali dos anos 2000, eu comecei a comprar os discos, ouvia muito. E aí tive essa ideia, né, de fazer a biografia dele. Na época eu chamei a Carla Prado, que era minha editora no jornal O Dia, onde eu trabalhava, para a gente fazer junto, porque eu achei que primeiro seria legal duas mulheres escrevendo, né? O jornalismo musical ainda é meio fechado para a gente. E depois que eu sabia que minha biografia era uma tarefa grande, né? Eu achei que dividindo podia ser mais legal. A gente ficou um tempo atrás dele, mas na época a gente só podia fazer biografias no Brasil com autorização. Só em 2015 que a legislação mudou, né? Mesmo assim, os artistas da música brasileira resistiram à beça, tentaram barrar isso. Então, na época, tinha até uma grande editora interessada e tudo, mas eles só fariam com autorização do Jorge. E aí, no fim, a gente foi falar com a família dele, a mulher dele e o filho mais velho, cuidam da carreira, né? Eles foram super educados e não toparam. Beleza, essa história ficou, né, assim, adormecida. Mas o Lauro Lisboa, né, que é jornalista de música, crítico, ele foi coordenar uma coleção de livros sobre discos da música brasileira, né, que é essa coleção das edições Sesc. E aí ele pensou em me chamar para fazer, ele pensou em fazer Jorge Ben, ele sabia que eu tinha essa história da biografia, e ele lembrou de mim e me chamou, e aí eu retomei essa pesquisa, né, que era uma pesquisa que eu já tinha começado a fazer lá atrás. E aí eu fui atrás das pessoas para entrevistar também, né? Entrevistei o Dade, que era o baixista do Jorge na época, Gustavo, Joãozinho,
que era percussionista. Enfim, fui atrás das pessoas para fazer esse trabalho e, enfim, foi uma alegria grande, porque eu matei pelo menos um pouco dessa vontade da Sim. biografia, né, que tinha ficado de lado. E esse disco, né, é um disco importante do Jorge, mas é difícil escolher um disco, né, É muito do difícil. Jorge, né? E assim foi, já veio para você essa escolha, você participou e por que Não, foi uma foi escolha do esse disco? Lauro. O disco, ele já me propôs fazer desse disco. Eu topei porque é um dos discos mais importantes do Jorge mesmo, né? Sim, Quer dizer, eu acho que eu toparia qualquer disco do Jorge, porque eu gosto muito da obra dele. Mas esse especificamente é muito importante, né? É realmente um dos mais. é o disco que Então, começou a tocar guitarra, não é? isso. Ele já tocava guitarra, sabe? No dia a dia dele nos shows. Mas gravar foi primeiro e nunca mais ele voltou atrás, né? Ele nunca mais voltou pro violão. Ele fez o acústico com violão, mas com violão plugado, né? Ele nunca Sim. mais voltou pro violão acústico de cordas de nylon, não. Que todo mundo fala muito, né? E fora isso, assim, esse disco, que eu lembro até do Tábua de Esmeraldas, né, que é um disco que tem todo um conceito místico, que ele fala dos alquimistas e tal, né? Esse disco, ele tem um tema central ou ele é um disco diverso? Eu tô tentando lembrar das músicas aqui, tem várias coisas de futebol, né? Então, esse disco, ele é meio, como todos os outros, na verdade, ele é meio um apanhadão dos temas que o Jorge Ben gosta de abordar em música. Ele tem alquimia ainda, até tem gente que chama de trilogia mística, né? Hum, O Taba, o Salto Pavão e esse. E ele tem futebol, ele tem personagens negros, ele tem amor. Então, ele tem muita coisa que o Jorge aborda com frequência, né? Ele só não tem musa, porque ele tem. fala da Chica da Silva, mas ele fala mais como personagem histórica do que como musa, né? Porque o Jorge tem muitas, né? Assim, com os nomes, né? Várias. Então, ele tem uma música de amor, que é uma regravação até, o Plebeu, né? Que era a Princesa e o Plebeu originalmente, mas musa é uma das únicas coisas que não. E aí eu até penso que o Jorge talvez fosse fazer algo ligado à alquimia, não sei o que ele faria, porque na época ele reclamou da capa, sabe? Ele disse que lançaram, ele nem estava no Brasil, ele não participou da escolha da capa, ele ficou meio injuriado. Que é uma foto dele, né? Bem, É uma foto dele. bem perto. Eu tô procurando aqui o disco para lembrar do nome das músicas que tem nesse disco. Ah, tem músicas clássicas, né? Tem um Babaraúma, abre com um Babaraúma, Ah, né? é o disco de Umba Baraúmba. Entendi. E E aí tem o... depois Diga. tem Umba Baraúmba. Quer dizer, se chama Ponta de Lança Africana, né, essa música, mas a gente lembra como Uma Baraúma. Tem, deixa eu ver se eu lembro tudo na ordem. Tem o Filósofo, Ah, que tem é Taj Mahal. tem Taj Mahal. O Taj Mahal é uma regravação, mas a primeira vez que Taj Mahal apareceu, ela não tinha nem letra direito, sabe? Ela Sei. era só um, ela era só um refrão praticamente, meio um mantra. E aí, ao longo dos anos, o Jorge foi gravando em outros discos. Eu acho que essa é a quinta gravação dele dessa música. Sei. Só que essa é uma gravação muito marcante, porque é meio como ele toca até hoje. E é muito possível que tenha sido daí que o Rod Stewart acabou plagiando essa música, né? E como ficou essa história? Que eu lembro que acho que teve processo e tudo, né? No livro conta um pouco, né, dessa Sim, história. Tem um capítulo sobre isso. Ah, o Jorge e ele fizeram um acordo e o dinheiro vai para filantropia. entendi. O dinheiro é doado. O Jorge mesmo não ganha nada, mas o Rod Stewart também. Que esse disco é um dos maiores sucessos do Rod Stewart, cara. Ele Sim, deve ter é. ganho muito Muito, dinheiro.
E esse disco também tem o Hermes Trismegisto, né? Realmente, ele continua o assunto, né? Das alquimias e tal. Sim, que essa faixa, o filósofo, também tem a ver com alquimia. O Jorge, na verdade, nunca abandonou esse tema, sabia? Eu menciono um pouco isso no livro. Ele faz várias faixas assim nos anos 80 também. Ele realmente é entusiasta. É que nessa época acho que ele estava muito. Também era os anos 70, né? Sim. No ano que ele gravou e lançou o Tábua, o Raul lançou Guita, que também é um disco místico. Sim. O Tim Maia gravou o primeiro Racional, né? Então acho que o mundo estava nessa vibe da nova era também um pouco, né? E a gente sabe, né? Acho que assim, né, as pessoas não sabem, mas quem trabalha no mercado, né, que o Jorge Ben é uma pessoa super difícil, que é difícil falar com ele, não é uma pessoa muito aberta, né? É, pelo menos é o que ele aparenta. E você conseguiu falar com ele? Cara, Como isso foi foi? uma história também. Piqui, já que a gente está aqui falando de tarô, né? É muito engraçado porque quando eu recebi o convite do Lauro para fazer esse livro, eu estava estudando alquimia. Eu estava fazendo um curso do Carlos Holanda, astrólogo, de astrologia e alquimia. E eu achei muito engraçado o Jorge Ben voltar para a minha vida naquele momento que eu estava estudando aquilo, porque esse disco também tem a ver com essa, né, com essa fase ali, que ele falava muito nas entrevistas também. Então já achei curioso, né, no início. Depois foi muito difícil mesmo. Eu não estava conseguindo entrevistar o Jorge. A produção dele não me respondia. Tentei, eu descobri que ele estava morando no Copacabana Palace. Eu tentei ir, porque muita gente descobriu só quando fechou, né, o hotel. Eu já sabia, porque tinha saído uma nota numa coluna de celebridades Sei. da Fábia Oliveira, que até trabalhou comigo no dia. Então, e aí eu já fiquei de olho na época. Caramba, tentei dar umas incertas lá, porque lá tem um bar que é aberto ao público. Fui umas 3 vezes, eu acho, lá e não dei sorte. E volta e meia alguém falava, fui tomar café da manhã no Copacabana Palace e vi o Jorge Ben. Eu falava, puxa, só eu não encontro ele, né? E aí um dia também tentei falar para ele na saída de um show, assim, ele saindo do palco em um show, né? Abordei ele indo pro camarim, tirei uma foto e falei, Jorge, estou fazendo um livro e tal. Fala com a minha produção, aquela coisa. E nada. Aí Sei. tentei falar com o filho e a mulher. Você tem que falar com o produtor. E nada. Aí começou a pandemia. Falei, putz, eu não acredito. Como é que eu vou fazer isso? Eu com esse livro, a pandemia. E aí eu comecei a receber muita pressão para entregar o livro. E eu falei, putz, eu não quero entregar o livro. Primeiro que eu já não queria muito lançar um livro na pandemia, né? Por mim, enfim, eu fiquei tentando enrolar. E depois que eu queria falar com ele, né? Aí fui muito pressionada. Entreguei o livro sem falar com o Jorge. E aí foi o quê? 1 ou 2 semanas depois, eu consegui falar com o Jorge por uma coisa nada a ver com o livro. Eu estava trabalhando num projeto coordenado pela Cristina Fuscaldo, que é uma jornalista de Uhum. música também. Ainda não foi lançado, aí não posso falar o que é. Tá. Mas no projeto, a Cris estava entrevistando vários medalhões da música brasileira, assim, vários. E alguns estavam sendo difíceis e demorando e tal. O Jorge foi um desses. E aí, um dia, véspera do meu aniversário, cara, dia da África, até conto isso, Uau. ela falou, olha, o Jorge vai dar a entrevista, eu não vou poder fazer, porque ela já estava enrolada em outras etapas do projeto, como ela coordenava, era uma equipe de umas 15 pessoas, assim. Ela falou, você quer fazer? Eu falei, claro, né, que eu quero fazer. Aí ainda foi um pouco enrolado, a gente ligou para o Copacabana Palace, eles diziam que não dava para transferir, mas no fim deu certo. E aí eu fiz logo as perguntas que ela precisava, né? Tinha sido eu que tinha ajudado ela mesmo a fazer as perguntas da entrevista, porque eu já tinha feito um texto sobre ele para esse projeto, tudo.
ela sabia que eu, enfim, tinha uma relação, né, com a obra dele. E aí fui fazendo as perguntas que eu precisava, né, focando mais no álbum, mas perguntei sobre quarentena, perguntei sobre algumas outras coisas, até a hora que ele falou que ele precisava ir. A gente ficou Sei. faz uma hora, uns 50 minutos Ah, no que bom. telefone. Foi muito bom. Ele foi um amor, ele é um amor, É, mas o problema é você chegar até ele. é que eu acho que ele tem, ele é uma pessoa diferente, né? Ele tem essas, e ele é ariano, né? As Ele é músicas dele são ariano. super arianas, né? O primeiro Sim, disco dele começa com aquela música que fala, sai da minha frente que eu quero passar, né? sim, é Então tem várias verdade. coisas e tem, não sei se você conhece o Astrologuês Fluente, que é um programa da Tamires, que é uma astróloga aí do Rio. E ela fez um Sim. programa que é sobre Ares e o Jorge Ben, que ela recebeu um Ah, astrólogo, o Bruno Lima, que ele gosta muito do Jorge Ben, aí ele fala sobre a tábua de esmeraldas e tal. Eu vou te mandar depois para você ouvir. legal. E que ótimo que ele acabou falando com você, né? Eu acho isso também. Uma vez eu precisei, também fiquei atrás dele, era um negócio para ele fazer com Simoninha, Uhum. faz uns 20 anos, né? E aí o Simoninha que conseguiu. E aí eu ouvi a gravação, achei incrível, sabe? Ele conversando, dando mais corda para a pergunta que estava sendo feita e tal. Às vezes é uma natureza da pessoa mesmo, né? Ele tem uma coisa meio tipo os alquimistas, sabe? De proteger a vida pessoal dele. Sim, Acho que tem uma coisa também que, pensando e observando, pesquisando e sabendo que o Jorge sempre foi assim, acho que por ser um artista negro no Brasil, ele sentiu que ele estaria mais na Berlinda sempre. Ele sei, viu os amigos dele na Berlinda, né? Ele viu o Simonal na Berlinda, ele viu o Erlon Chaves na Berlinda. Então, o Jorge, as pessoas faziam uma imagem dele de, ele é ingênuo, ele é simplório, e ele não quis desfazer essa imagem, porque para ele essa imagem protegia a história dele e da família dele. Eu vejo muito por aí, sabe? Eu acho que ele várias vezes foi menosprezado como artista, diziam que ele fazia letras ingênuas, que ele não era muito culto. E isso não é verdade. O Jorge lê pra caramba, sabe? Ele tem um conhecimento musical absurdo. Eu acho que ele quis mesmo, ele foi sagaz, ele quis se proteger e acho que ele admira demais mesmo essa filosofia dos alquimistas, de estar sempre se aperfeiçoando. Ele é um cara que regrava as próprias músicas dele, muda o título, muda um trecho, muda o sei. nome. Ele está sempre buscando mesmo se aperfeiçoar e é isso, proteger. Assim, eu achei cada coisa tão engraçada dele tentando despistar a imprensa desde o início, É, sabe? tipo Eu indo acho que embora por outra porta, esse tipo de coisa. não, tipo assim, é, fez um casamento super restrito. Isso nem está no livro, que foi até uma coisa que eu achei depois, e assim, chegou uma hora que eu tive que parar a pesquisa do livro, porque a coleção tem uma proposta, né? Os livros não são livros muito extensos. Até extrapolei um pouco o tamanho da coleção, mas e aí chegou uma hora que o editor falou: chega, a gente tem que terminar esse livro. Mas, tipo isso, ele despistando a imprensa sobre o dia que ele ia casar. Sei. Mesmo a noiva dele, né, que é a mulher dele, a Domingas, até a hora dele casar, ninguém sabe, ninguém nem tinha visto ela. Uau. Ela mesmo, existem poucas fotos sobre ela, sabe? É uma. Ele protegeu demais, assim, protege. Que A bom. família dele, em geral. Bom, e aí, fora isso, né, eu já sabia que você tem também o seu projeto da biografia do Martinho da Vila. Isso. E Eu dei uma parada por causa, né, desse livro, porque o projeto do Martinho é um projeto independente, então estou fazendo na medida do possível, conciliando com as matérias que eu tenho que fazer, né? Já entrevistei um monte de gente, mas ainda falta entrevistar algumas pessoas importantes. E
Eu até recebi proposta de algumas editoras, mas acho que não está num momento muito legal para as editoras. Sim. Nenhuma proposta foi assim suficiente para eu terminar o livro e entregar. E aí você assumir um compromisso com um dinheiro que não te permite terminar é complexo. Aí eu prefiro ir fazendo devagarinho, tudo a ver com o Martinho até, né? Ele É. vai devagar e sempre e faz Sim. tudo, né? O Martinho não para, né? Mas e também a pandemia, enfim, já lancei o Jorge, né? Já poderia ter retomado, mas com a pandemia eu estou esperando para ver se no ano que vem dá para retomar as entrevistas presenciais, porque entrevista de biografia, cara, às vezes é uma sessão de terapia, então é muito importante você estar ali olhando no olho da pessoa, sabe? Sim. É, e é longo, né? Então também fazer Então, rapidinho pelo telefone. sim, eu fiz entrevista que durou 4 horas. É, Nunca dura menos de uma, entendeu? sim. Então, Tá bom. Então agora a gente vai para o tema desse programa, que é qual o seu arcano do momento. Aí aqui uhum, tem os 22 arcanos, você pode escolher um número de 1 a 22. eu posso escolher. Eu não quero me influenciar, né? Porque eu sei quais são, né? Não, mas eu embaralhei. Então, mesmo que você se influencie, não Ah, vai. você vai tirar pela ordem, Aham. claro. É. Cara, eu acho que o primeiro número que me veio à cabeça foi 8. 8. Então, O Sol. olha. O que que você acha dessa carta? Ah, essa carta é ótima. Claro que, como todas as cartas, tem lado A e lado B, né? Mas é uma carta boa, acho que tem a ver mesmo. O meu livro está com um momento legal, né? Tá com matérias falando bem. Eu tenho tido uma resposta positiva. Eu estou muito feliz, na verdade. Só não foi melhor porque, né, eu lancei o livro e logo depois eu tive uma perda muito grande, né? Que meu padrinho morreu de Covid e ele era uma pessoa que me incentivava demais. Eu queria muito que ele Sei. tivesse visto o livro nascendo, ele estava muito feliz. Mas, enfim, a gente segue também, né? E eu acho que está sendo esse momento, sim. Eu penso que o sol diz para a gente também tomar cuidado para não se queimar, né? Sim. Eu sempre tento pensar por isso também. Mas acho que, enfim, está um momento profissionalmente muito legal, apesar de tudo que a gente está vivendo, né? Sim. Essa pandemia sem fim, difícil. Queria ter lançado o livro em formato físico, foi adiado por causa da pandemia. Não tem lançamento presencial, né? Por Sim. enquanto a gente estiver nessa situação, tudo adaptando, né? Sim. Mas Mas o livro é vendido impresso ou não? ainda não. Vai Ah, ser. Era para ter sido lançado agora, mas a editora resolveu adiar um pouco. mas Porque dá para ler eu. na internet? Oi? Dá para ler na internet? Sim, tem um e-book, né? Para Ah, pronto. Kindle, para tablet, tá nessas plataformas, né? Mas o livro impresso, eu acredito que seja porque, para autor novo, esse é meu primeiro livro publicado, é muito importante o dia do lançamento, sabe? Porque vai a Sim. família, vão os amigos, e aí impulsiona as vendas, né? Eu já trabalhei em editora, e eu via como era isso, sabe? Faz muita diferença a noite de lançamento. Ainda mais sendo Jorge Ben, né? Um personagem Sim. popular, a gente poderia fazer no Rio, em São Paulo, por exemplo, até em outros lugares, e aí a gente está sem poder fazer isso no momento, né? É, espero que Mas faça um ano que vem, né? Quando lançar o livro impresso. tá muita gente pedindo. O livro estreou como o segundo livro de música mais vendido da Amazon, Uau, que entre legal. impressos e só para pré-venda, porque abriu pré-venda no dia que ele entrou de fato, ele entrou em segundo lugar. Então, poxa, maravilhoso, estou muito grata com isso. E aí muita gente fica perguntando, mas e o livro físico? Mas e o livro Sei. físico? Eu também estou super ansiosa, porque
Na verdade, esse livro é o terceiro dessa coleção organizada pelo Lauro, né? E os dois primeiros só tinham saído versão e-book. Uhum. Eles iam lançar os três na versão Ah, física agora. E aí a pandemia atrasou um pouco, sim. né? Que os outros dois são sobre Dalamo Caos, de Chico Sainz e Nação Zumbi, Uhum. né? Do Zé Teles, e Acabou Chorare, dos Novos Baianos, do Márcio Gaspar. Então a ideia era lançar os três, porque a partir de agora vai passar a ter a versão impressa dos livros. Ah, espero que eles lancem no começo do ano, né? Quando a gente já puder se encontrar. E eu fiquei Ai, segurando essa carta só para te falar que, fora o que você falou, é uma carta de compartilhamento, né? Tem duas pessoas aqui, eles são amigos, eles estão tranquilos, eles estão sem roupa, né? Eles confiam. Então, eu acho que é uma carta que também fala sobre isso, assim, de um momento que você está podendo contar com as pessoas, trocar com as pessoas, né? E acho bonito você ter tirado essa carta, mesmo você tendo perdido o seu padrinho, né? Porque você é uma pessoa muito solar, né? Assim, pelo menos eu te vejo assim. Então, é como se você, de qualquer maneira, tá sempre lá, né? Falando geminianamente, né? Falando com as pessoas, achando um jeito de encontrar uma vida, né? Agradável, de ver poesia nas coisas, de fazer essa alquimia aí que você falou que o Jorge Ben faz tanto, né? Acho que também é da sua natureza isso. sim, eu queria muito ter conseguido compartilhar com ele, sabe? Sim, Porque ele era uma pessoa que me apoiava muito, acreditava demais. Ele ficou sim, feliz demais quando eu contei que eu ia lançar um livro. sim. E por pouquinho, né? Ele, quer dizer, por pouquinho. Ele foi internado em setembro, mas depois é que ele ficou grave, né? Por pouquinho ele não Sim. viu, mas enfim. E pelo menos ele soube, ele vibrou com você, né? Sim, Ele muito, estava me no seu apoiou demais. casamento, via Me apoiou demais. a foto que você mandou, né? E tal. A gente também tem que ficar com o que a gente viveu com a pessoa, né? Senão fica muito difícil. Sim, sim. É, eu sou grata por ter tido essa pessoa na minha vida tão próxima, tão presente. Então, é isso, né? Esse é um ano que quase todo mundo está tendo algum tipo de perda, não necessariamente de uma Sim, vida, né? Mas então a gente está tendo que conviver com as alegrias também, né? Aquilo que a gente sim, estava falando no início, é, de muita gente se encontrando com a sua missão. Eu estou realizando um sonho mesmo de vida, né? Eu sempre quis escrever livros desde criança, sabe? Eu aprendi a escrever, eu fazia livrinhos para minha mãe, eu mesma fazia, sim, grampeava e dava. Então é um sonho da vida inteira. Então, para mim é uma realização enorme, por mais que seja um livro pequeno e tal, mas é um, né, você concretizar o sim. sonho é muito legal. E aí, isso tudo nesse ano difícil, mesmo antes de eu perder meu padrinho, eu tenho amigas que perderam gente muito próxima, então, né, coletivamente, não tem como a gente não estar afetado por isso, Sim. né? Mas é isso. No meio disso, também ver as coisas que estão acontecendo de legal, né? Imagina, acho que é um Exatamente. livro grandioso, né? Poder fazer um livro sobre o Jorge Ben no selo Sesc, né? Sim, E vai sair em inglês o livro, está que sendo ótimo. traduzido, a coleção sai em inglês. E ele é um artista que acho que tem interesse lá fora, né, para as pessoas lerem sobre. Então, não, realmente eu fiquei muito grata pela confiança também do Lauro, sabe, de pensar em mim para fazer isso, porque a gente sabe também que o mercado não é muito aberto para as mulheres. Por mais que a gente Sim, esteja no jornalismo musical há muito tempo, a gente enfrenta mais barreiras. sim. Então, também acho que, sabe, o meu livro sendo bem falado, bem sucedido, eu espero que isso ajude, sabe, as outras mulheres também. Sabendo que eu não sou primeira, nenhuma, nada disso. Nós somos muitas, mas a gente não costuma ter visibilidade, né? Então, Sim, espero ajuda a que isso gente como ajude. coletivo, com certeza, né? Eu acho que sim. Que Estou muito bom. feliz, sim, Então com o tá, então resultado. parabéns, viu? Que o sol continue te acompanhando aí.
E Obrigada. obrigada aí por ter vindo. Obrigada a você, Piqui. Adorei. Você sabe que, né, eu amo misturar esses temas e tem tudo a ver com o Jorge, isso também, porque ele Sim, ama também. ele ama também, né? Sou muito Ele ama. agradecida aí, viu, por tudo que você fez por mim, mesmo sem saber, né? Que a gente não imaginava tudo que ia acontecer depois daquela época e tal. Então, que Tudo se bom, às vezes, encaixa, né? E que às bom que vezes é você assim. topou também, porque eu sempre fui muito grata a quem topou participar. A gente não ganhava dinheiro, a gente estava fazendo uma aposta, né? E bom, o site acabou não se mantendo, né? Durou 2 anos, mas de alguma forma, né? Impulsionou cada uma de nós. Que bom, né? Sim, Teve foi uma muito bom. força. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada Obrigada a mesmo, você. obrigada por tudo. Sucesso aí no seu livro e em tudo que você fizer. Obrigada, sucesso também. Eu estou amando Obrigada, ver viu? como as coisas estão acontecendo para você. Um beijo, querida. Beijo.